Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estamos dando sequência à série de mensagens falando sobre a volta de Cristo. E o tema da pregação de hoje é: quem não estará na terra na grande tribulação? Vamos dar início? A igreja. Segundo os pré-tribulacionistas, a igreja não estará presente na grande tribulação. E o texto base é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja de Cristo, ou seja, os fiéis, os seguidores de Cristo, não estarão presentes na grande tribulação. Como eu já preguei em outras ocasiões, o objetivo da série de mensagens não é gerar polêmica. De repente você pode receber uma pregação ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. E como eu sempre tenho mencionado, nós não temos que nos preocupar se nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou após a grande tribulação. Nós temos que nos preocupar em estar em santidade hoje com Deus, estar na presença de Deus hoje, 100%. Porque se nós morrermos hoje, ganharemos a salvação. Se por um acaso, na grande tribulação, a igreja não for arrebatada e tivermos que passar pela grande tribulação, iremos passar de cabeça erguida, Deus nos dará a vitória, correto? E se formos arrebatados antes da grande tribulação, ok. Então o ponto não é gerar discussão, atrito sobre linhas de interpretação. Mas aqui em Apocalipse, segundo os estudiosos, dá a entender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Cristo voltará para arrebatar sua igreja. Logo em seguida será a grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz à igreja em Filadélfia, que representa os fiéis, que aguardará da hora da prova que há de vir sobre todo o mundo. Os pré-tribulacionistas interpretam isso como uma referência à proteção da igreja durante a tribulação. Então nós podemos observar, certo, uma promessa de Cristo feita à igreja de Filadélfia, certo, mencionada em Apocalipse, que também se estende para os nossos dias. Vamos dar sequência? Quem estará na terra na grande tribulação? Nós já podemos observar que a igreja não estará, ou seja, os fiéis a Deus não estará na terra na grande tribulação. Então, quem estará na terra na grande tribulação? Vamos dar sequência. Vão estar todos os que não foram arrebatados no arrebatamento da igreja. Ou seja, muitos crentes desviados e descrentes. Então nós temos que ter esse cuidado. Quem não for arrebatado, automaticamente ficará na grande tribulação. E nesse dia, com certeza terá milhares e milhares de pessoas que se desviaram da fé, saíram dos planos de Deus. Milhares e milhares de pessoas que não creram no Evangelho de Cristo, endureceram o coração para com o Evangelho, rejeitaram o Evangelho de Cristo. Mateus capítulo de número 25, versículo 1 ao 4, está escrito: então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Aqui Cristo menciona uma parábola falando a respeito de 10 virgens. Dessas 10, 5 eram prudentes, ou seja, vigiavam, tinham uma vida correta, e 5 loucas. E o interessante é que através dessa parábola nós podemos extrair ensinamentos a respeito da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Vamos dar sequência. Jesus conta essa parábola em um contexto onde ele fala sobre a sua segunda vinda e o juízo final. O esposo representa Cristo e a noiva é a igreja ou os fiéis que o aguardam. As 10 virgens representam diferentes grupos de pessoas que esperam pelo retorno de Cristo. Todas elas têm o mesmo objetivo: encontrar o esposo que é Jesus. Para um pouquinho. Lembra que eu falei ainda há pouco? Quem ficará para a grande tribulação? E eu até mencionei todos os que não subiram, certo? E ali nós iremos encontrar pessoas desviadas. Essas pessoas desviadas se encaixam nessa passagem aqui dessa parábola, simbolizado pelas 5 virgens loucas. Ou seja, são pessoas que estão dentro da igreja, até mesmo fazendo a obra de Deus. Elas têm um título de crente, cristão, seguidor de Cristo, evangélico. Ela tem um título, e esse título ela às vezes acha que é o suficiente para ela ganhar a salvação. E ela tem uma vida louca. Como assim uma vida louca? Ferindo os princípios bíblicos, rejeitando as orientações de Deus, seguindo a Deus do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Mas vamos dar sequência. As 5 virgens prudentes são aquelas que se prepararam adequadamente. Elas levaram azeite em suas vasilhas, garantindo que suas lâmpadas estivessem acesas quando o esposo chegasse. O azeite é frequentemente interpretado como símbolo do Espírito Santo, da fé ou das boas obras. Ter azeite significa estar espiritualmente preparado e ter uma relação verdadeira e viva com Deus. As 5 virgens loucas, por outro lado, não se prepararam e não levaram azeite suficiente. Isso representa uma falta de cuidado e compromisso. Elas não tinham azeite, ou seja, estava faltando a presença do Espírito Santo em suas vidas. A parábola das 10 virgens ensina a importância de estar sempre preparado e vigilante. Não podemos simplesmente esperar passivamente a vinda de Cristo. Devemos cultivar nossa fé e estar prontos para quando Cristo voltar. Também enfatiza que, embora todas as virgens estivessem esperando, somente as prudentes foram recompensadas por sua preparação. Isso enfatiza a ideia de que não basta ser parte da comunidade cristã. É preciso um relacionamento pessoal com Deus e um compromisso ativo com a fé. Devemos ser proativos em nossa vida cristã e estar sempre prontos para o retorno de Cristo, buscando uma vida de vigilância, oração e boas obras. A parábola é um alerta para que não sejamos como as virgens loucas, mas sim como as prudentes, que guardam sua fé e prontidão. Olha, então essa parábola aqui mostra um grupo de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, e dentro desse grupo de seguidores de Cristo, que é simbolizado pelas 10 virgens, 5 virgens eram prudentes, que aí já simboliza aquele grupo que é tirado dentro desse grupo total. São pessoas que têm compromisso com Deus, que levam a palavra de Deus a sério, que andam em santidade, que não escandaliza, que tem uma vida correta, se encaixam nos padrões bíblicos.
É uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, ela não é seguida por qualquer mentira que passa para ela, ela já acredita. Não, ela tem uma maturidade espiritual, ela tem um discernimento. E essas 5 virgens prudentes representam esse grupo de pessoas que é extraído dentro do grupo total dos seguidores de Cristo, que são pessoas salvas. Já as loucas são aquelas pessoas que, apesar de estarem esperando a volta de Cristo, apesar de crerem no Senhor Jesus Cristo, até mesmo se dedicar em partes ao Senhor Jesus Cristo, mas age de uma forma louca, ou seja, vai desobedecendo aos ensinamentos, se prostitui, tem relação sexual fora do casamento, sabe? É aquela coisa tudo errado, mas está dentro da igreja, está participando da Santa Ceia do Senhor, em alguns casos está até fazendo a obra de Deus, mas está com mentira, está com rolo, está com engano. Ou seja, essas pessoas se classificam nesse segundo grupo de 5 virgens que são chamadas de loucas. Essas pessoas, quando Cristo voltar, elas não irão com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então elas irão ficar. Então o arrebatamento simboliza, essa passagem bíblica também simboliza o arrebatamento. Cristo, o noivo, levando as 5 virgens prudentes e deixando as 5 virgens loucas. Mas vamos dar sequência, que tem mais orientações que mostra quem ficará na grande tribulação. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está escrito: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Então essa passagem bíblica relaciona algum grupo de pessoas que, estando nessa prática, irão perder a salvação, certo? Eu não vou especificar todas aqui, mas eu vou falar a respeito dos cães, certo? Que os cães, mencionados aqui em Apocalipse, não está se referindo aos animais, e sim aos falsos pregadores, aos falsos discípulos de Cristo. Pastores, pessoas que têm o nome de título de pastores, mas que não pregam a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que às vezes até enganam as pessoas. E isso está em Isaías capítulo de número 56, versículo de número 10 e 11. Olha o que está escrito: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. A expressão cães mudos, usada em Isaías 56, versículo 10 e 11, refere-se a pastores ou líderes que falham em ensinar e alertar o povo sobre o perigo espiritual. Eles são comparados a cães que não latem, simbolizando a falta de vigilância e a omissão no dever de alertar e cuidar do povo. Para um pouquinho, essa passagem aqui, que compara aos cães que não latem, porque a função de um pregador é denunciar o pecado. A função de um pregador é tocar a trombeta. Nós vivemos em um mundo que as pessoas às vezes estão procurando palavras para alimentar o seu próprio ego. Então, às vezes os pregadores, eles acabam se omitindo em sinalizar para as pessoas a respeito do pecado. Então é como se ficasse mudo diante do pecado. Olha, se eu denunciar o pecado, se eu falar que isso daqui é errado, se isso daqui não está correto, as pessoas podem sair da igreja. Então, às vezes, eu opto em não pregar a verdade para não perder as pessoas, e essas pessoas ficam dentro da igreja, às vezes sendo alimentadas com palavras jogadas ao vento, não são palavras direcionadas pelo Espírito Santo, que leva a pessoa a renunciar ao pecado. E aí o que vai acontecer? Se Cristo voltar,
E no momento do arrebatamento da igreja, esse tipo de pregador, ele não subirá, ele ficará. Que a Bíblia o chama de cães, certo? Então, o pregador do evangelho, ele precisa pregar a verdade. Ele não tem que se preocupar quantas pessoas terá debaixo da autoridade espiritual dele. O pregador ele não tem que se preocupar com isso. Ele não tem que se preocupar quantas pessoas irão frequentar a igreja dele. Não, não. Ele tem que se preocupar em trazer a mensagem que o Espírito Santo de Deus quer que ele pregue. Ele tem que pregar a verdade. E como pastor, ele vai sinalizar o caminho certo, o caminho errado, vai orar por todas as pessoas. E no dia do juízo final, Deus não irá cobrar o sangue das pessoas que escolheram o caminho errado, porque ele falou a verdade. Então, independente se ele tem uma igreja cheia, lotada, transbordando ou não, isso precisa ser em cima da verdade. Porque já imaginou, o pregador ele começa a adulterar a palavra de Deus e começa a entregar para o povo somente o que o povo quer, e aí essas pessoas começam, essa igreja é boa, e começa a querer estar naquela igreja, não porque quer renunciar ao pecado, mas porque está recebendo palavras que deixam o seu ego, sabe, levantado, que não é errado uma palavra motivacional, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas se prendem no pecado. É mais ou menos o seguinte, a pessoa está em fornicação, em alguns casos em adultério, em alguns casos em prostituição, em outros casos em uma fonte financeira 100% ilícita. Aí o pregador, ele começa a falar, olha, Deus está abrindo as portas para você. As portas vão ser abertas. Eu estou vendo Deus entregar uma chave. O anjo está trazendo a resposta. Então aquela pessoa que está com a vida toda errada, ela entende o que? Olha, eu estou com a minha vida toda errada e Deus está trazendo palavra de bênção para mim. O pregador está trazendo palavra de bênção para mim. Não, então isso que eu estou fazendo não é errado, Deus entende. E ela permanece naquele erro, naquele engano. E há casos, quer dizer, até o próprio diabo, de uma certa forma, traz uma bênção disfarçada para aquela pessoa, e aquela pessoa tem aquilo como uma confirmação. Olha, Deus está me abençoando, olha. E essa pessoa vai sendo enganada pelo falso discurso dos cães, e essa pessoa morre, certo? Aí o que acontece? Ela perde a salvação. E se ela não morrer, se Cristo retornar e arrebatar a igreja, ela fica. Tanto ela como o pregador, que nesse caso é classificado, chamado de cães. Então a pessoa tem que entender que o que está em jogo é a salvação da pessoa. Meu Deus, eu preciso ganhar a salvação. O que é que tem na minha vida que impede eu ser arrebatado se Cristo voltasse hoje? O que é que tem na minha vida que impede eu ser salvo se eu morresse hoje? Aí sim, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai usar os pregadores do Evangelho, que aí ele já não chama de cães, aqueles que Deus levanta para denunciar, para mostrar o caminho da salvação, para apresentar para as pessoas que existe um Deus, para apresentar para as pessoas que o autor do mal e do pecado que está por trás do sofrimento é o diabo. Aí sim Deus levanta os pregadores. Se as pessoas parassem para buscar o verdadeiro conhecimento, as pessoas passariam por um processo de transformação, e esse processo de transformação levaria ela para um caminho de um sofrimento bem reduzido. Porque no mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, tereis aflições, correto? Mas em relação a muitos casos de sofrimento que acontece, a vida dela, o sofrimento desapareceria muito, porque a maioria dos problemas que ela enfrenta, a maioria dos desgostos que ela enfrenta, a maioria dos obstáculos que ela enfrenta é ocasionado pela própria desobediência dela. Não é algo que é o diabo que está trazendo, não, o diabo até traz, mas ele tem legalidade. O diabo a pessoa deu legalidade para o diabo trazer. Então, tem situações que nós enfrentamos que a pessoa não está dando legalidade e, às vezes, a vida nos proporciona alguns obstáculos, algumas lutas. Senão, Cristo não falaria que no mundo teria as aflições, passaria por aflições, correto? Só que a maioria das aflições que as pessoas enfrentam são consequências dos seus próprios erros, tomadas de decisões equivocadas, erradas. E, infelizmente, às vezes, porque os pregadores não sinalizam, não toca a trombeta, não avisa para a pessoa, olha, esse caminho é errado,
olha, esse caminho aí te leva ao sofrimento, esse caminho aí te leva ao inferno. E cada pessoa, na qualidade de seguidor de Cristo, ela tem que querer ouvir a verdade. Então, cuidado com esse negócio. Hoje, rede social tem que ter um cuidado muito grande com as palavras motivacionais. Cuidado. Cuidado, porque às vezes você não está precisando de uma palavra motivacional. Às vezes você está precisando de uma palavra que sinaliza o seu pecado, para que você possa renunciar o seu pecado. Às vezes a pessoa não está precisando de uma palavra motivacional. Às vezes a pessoa está precisando é do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa ela nos motiva. Ele nos motiva. O Espírito Santo de Deus eleva o nosso patamar de humor. Às vezes a pessoa não está precisando de uma palavra motivacional, porque a palavra motivacional você recebe, se alimenta, se alegra naquele momento, no dia seguinte você está triste. O Espírito Santo na vida da pessoa, ele traz um preenchimento, uma alegria para a pessoa. E quando a pessoa quiser ficar triste, a pessoa começa a buscar o Espírito Santo, ele vem e nos enche novamente e a pessoa passa a ter aquela alegria novamente. Então muitos estão precisando do Espírito Santo de Deus. Muitos são tristes, deprimidos por causa do pecado. É a consequência do pecado. Não tem como o Espírito Santo trazer alegria para um coração que está repleto de pecado. Então não se prenda, cuidado com os ensinamentos de internet, de rede social, esse negócio, estou vendo anjo, Deus me mostrou, recebe a chave, só palavra positiva. Olha, não é pastor, é cão. Então nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado. Lógico, quando eu falo isso, cada pessoa que está escutando uma pregação como essa tem que ter o discernimento. Certo? Tem pregador que Deus vai mandar ele pregar algumas mensagens motivacionais de vez em quando. Eu faço isso também. Não é errado, tá entendendo? Agora, cuidado para você não se prender só nisso e virar um crente canela de vidro, que só querer ouvir aquilo que te agrada, não quer ouvir a verdade. E se alguém falar a verdade para você, você se ofende. Se alguém falar a verdade para você, você já endurece o coração, guarda uma mágoa no coração e às vezes até sai da igreja só porque a pessoa chegou e falou a verdade. Aí o pregador falou a verdade e a pessoa se ofende porque o pregador falou a verdade. E ao invés de buscar uma maturidade, uma mudança espiritual, um crescimento espiritual, às vezes opta até mesmo em mudar de igreja. Eu não estou falando aqui que mudar de igreja é errado, não estou generalizando. Tem pessoas que às vezes o Espírito Santo de Deus faz uma mudança nela, às vezes a mudança de vida dela proporciona também uma mudança de igreja, mas é tudo na direção do Espírito Santo. Não é uma coisa bagunçada como nós encontramos hoje em nossos dias, as pessoas trocando de igreja, mudando de igreja, como se trocam de roupa, como se mudam de roupa. Ou seja, você vê que são pessoas vazias, pessoas sem o Espírito Santo, em busca de alguma coisa, e aí fica trocando de igreja assim, como se estivesse trocando de roupa. Tá certo? Então a pessoa precisa ter esse cuidado, tá bom? Há situações que às vezes uma mudança de igreja é necessária, há situações que às vezes o Espírito Santo de Deus move a vida da pessoa que às vezes proporciona uma mudança de igreja, mas tem que ser tudo na direção do Espírito Santo, não pode ser uma coisa precipitada, fazendo de qualquer jeito, porque você acaba, de uma certa forma, quebrando a cara na vida. Por isso, os pregadores do Evangelho, eles precisam ensinar para o povo da forma correta, da forma que venha edificar, de uma forma que o povo venha se estruturar na fé. Se ele não fizer isso, se o pregador não pregar a verdade, ele será classificado como cães, ou seja, perderá a salvação. Já imaginou um pregador, ele realiza ali um culto, e naquele culto ele nota que tem vários convidados, ou vários visitantes naquele culto, e às vezes são pessoas, de repente tem ali pessoas que fazem parte de um ministério sério, um ministério estruturado, aí o pregador ali em cima do altar, por saber que tem vários visitantes, ele usa de malandragem para jogar alguma indireta, ou alguma palavra, para convencer aquelas pessoas a ficarem ali na igreja dele, e às vezes aquelas pessoas saem de um ministério sério, vai para a igreja dele, sem ser a direção de Deus. Então o pregador tem que ter esse discernimento. Lógico, tem pessoas que às vezes o Espírito Santo de Deus vai conduzir ela, certo? Um novo ministério, vê aquela pessoa que ainda não tem um lugar fixo, roda um local, vai no outro, está conhecendo, até encontrar aquele lugar que a pessoa deseja ficar, aquele lugar que a pessoa se sente bem, aí sim o Espírito Santo de Deus confirma para aquela pessoa ficar ali. Então o pregador, ele só tem que querer, debaixo da cobertura dele, as ovelhas que Deus quer enviar. Ele faz a parte dele, que é trabalhar, é se esforçar, é evangelizar, entendeu? É procurar estar à disposição das pessoas para quem precisar falar com ele. E hoje é muito fácil, porque hoje praticamente todo mundo tem rede social, praticamente todo mundo tem WhatsApp, então fica fácil falar com o pastor, mas ele tem que ter um cuidado para não tentar
induzir as pessoas, de uma certa forma, a sair de seus ministérios, e essas pessoas acabam quebrando a cara. Isso é perigoso, tá bom? Bem, então eu falei aqui a respeito dos cães, certo? Dando sequência, vamos ver mais exemplos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Eu não vou explicar detalhadamente cada um, certo? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Bom, se não herdarão o reino de Deus, significa que quem está nessa prática, Cristo retornando, essas pessoas que estão aprisionadas nessas práticas, elas não serão arrebatadas. Elas ficarão para a grande tribulação, correto? Dando sequência aqui para finalizar. Podemos observar quais são as pessoas que não serão arrebatadas e enfrentarão a grande tribulação. Sendo assim, é importante que cada cristão procure se preparar para o arrebatamento da igreja. Olha só, cada cristão precisa se preparar para o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. Se você está desviado, se reconcilie. Se você não tem Ele como seu Salvador, entregue a sua vida. Se entregue a Ele verdadeiramente. Se você busca Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, faça um conserto. Porque depois da sua partida, não tem mais o que ser feito. Tudo o que precisa ser feito é em vida. E como nós não sabemos o dia da partida, nós não podemos brincar de, eu vou ver se eu obedeço, se eu não sigo, se eu sigo, se eu não sigo. Não. Eu preciso fazer o que é certo. Ok? Bem, eu vou parar por aqui. Vamos ver agora o próximo ensinamento. Nós iremos falar sobre o anticristo, tá bom? Você já deixou o seu nome para oração? Se não, deixa aí rapidamente. Você já curtiu essa pregação? Se não, curta. Já compartilhou? Você tem que ser um multiplicador do Evangelho de Cristo. Nós iremos fazer uma oração agora, só reforçando, domingo é dos Filhos de Deus. Olha, toda pregação eu faço um convite para o domingo. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Venha domingo ouvir a palavra de Deus. Venha domingo buscar o Espírito Santo. Venha domingo fazer um concerto da sua vida. Ou seja, não perca a oportunidade de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então escolha um horário nos cultos de domingo. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha receber a unção do Senhor. Venha louvar de coração aberto. Eu tenho certeza que Deus estará presente para te abençoar. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Eu quero interceder, meu Pai, por todas essas pessoas que estão participando, meu Pai, dessa série de mensagens. Todas as pessoas que têm um nome para oração. Todas as pessoas, meu Pai, que esta pregação irá alcançar. Seja através do vídeo, seja através do áudio. Meu Deus, que o Senhor possa fazer uma obra completa, meu Pai, na vida de todos. Venha, meu Pai, fortalecer a cada um. Pai, eu quero orar por todas as pessoas que estão enfermas. Toca, meu Deus, neste corpo enfermo. E como ministro do teu evangelho, eu repreendo toda e qualquer ação contrária e eu falo mal, você não pode agir na vida desse povo. Pega tudo o que é teu e saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Só reforçando mais uma vez, o próximo tema será o anticristo, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.